mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Vamos lá, galera, vamos corrigir nossa revisão aí, final, né, para a prova do fuzeiro naval. Questão 1, o valor de raiz quadrada de x sobre 3, sabendo que 3x, 4, 25 e 16 formam nesta ordem uma proporção. Se essa proporção forma nesta ordem, você vai ter assim, 3x está para 4, assim como 25 está para 16. Viu? Posso simplificar aqui os denominadores, ó. Por 4 dá 1, por 4 dá 4. Então, eu tenho aqui 4 vezes 3x, 12x igual a 25. Viu? X é igual a 25. O 12 está multiplicando, passa a dividir. X é 25 12avos. Tranquilo? Agora vamos achar o que está pedindo. A raiz quadrada de x. Quem é x? X é 25 sobre 12. Mas por sua vez, deixa eu só melhorar aqui, sobre 12. Mas por sua vez está dividido por 3. Então, divisão de fração, vou repetir a primeira. Vou multiplicar pelo inverso a segunda, vou repetir 25 12avos, vou inverter ali o 3, vai ficar 1 terço. Multiplicação de fração, eu multiplico o numerador por numerador, 25 vezes 1, 25. Denominador vezes denominador, 12 vezes 3, 36. Quando você vai extrair a raiz quadrada de uma fração, você pode extrair a raiz quadrada do numerador, de 25 dá 5, e a raiz quadrada do numerador que dá 6. Então, 5 sextos, gabarito letra C, o gabarito aí procede e vamos para a próxima. Questão 2. A solução da equação 4, que abre parênteses, multiplica x mais 3, fecha parênteses, menos 2, abre parênteses, x mais 1, fecha parênteses, igual a 20 é. Olha só, temos uma equação do primeiro grau, vamos aplicar a distributiva aqui, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. Aqui, ó. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes x, 2x. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 1, 2. Tudo isso igual a 20. Então eu vou pegar, ó, 4x menos 2x, então 2x. 12 menos 2, 10. Tudo isso igual a 20. Tá? Ó, você pode passar o 10 para lá, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Já que todo mundo dá para dividir por 2, vou simplificar a equação toda por 2. 2x por 2, 2x. 10 dividido por 2, 5. 20 dividido por 2 dá 10. X vai ser igual a 10. Eu passo 5 para o outro lado, senão negativa. 10 menos 5, 5. X igual a 5. Gabarito letra E. O gabarito aí procede. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 3. A expressão, abre parênteses, 2 menos raiz quadrada de 1 nono, fecha parênteses, elevado ao quadrado, vezes, abre parênteses, a raiz quadrada de 64 25 avos, menos 1, fecha ali o parênteses. Apresenta como solução. Então, olha só. Primeiro, eu vou resolver aqui dentro. 2 menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 9 dá 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Vezes raiz quadrada de 64 dá 8. Raiz quadrada de 25 dá 5. Menos 1. Fecha ali o parênteses. Aqui dentro eu tenho, olha só. Vou repetir o 3. Vou fazer 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. 5 terços. Tranquilo? 5 terços aí.
vezes. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 5 vezes menos 1, menos 5. 8 menos 5 é 3. Tá? 3 quilos. Então tem aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9 vezes 3 quilos. Ó, esse 25 eu posso simplificar com esse e o 3 com 9. Sandro, não tem como explicar cruzado não? Não, cara. Isso aqui é vezes, não é igualdade. Quem está em cima eu posso simplificar com qualquer um que está embaixo, já que é uma multiplicação. Tranquilo? Ó, por 25 dá 5, por 5 dá 1. Por 3 dá 1, por 3 dá 3. Eu fiquei com 5 terços. Gabarito para E, gabarito aí procede. Questão 4. A altura de uma escola, né? Tá, desculpa aí, galera. Essa parte aqui não existe, né? Não faz sentido. A altura de uma. A altura de uma, né? Isso está errado. Numa escola, 1/5 dos alunos estudam no período da manhã. Olha só, 1/5 dos alunos estudam de manhã. 1/5 do total estudam de manhã. 3/4 estudam à tarde. Então, tarde. Três quartos. E 200 alunos à noite. Então, à noite. 200 alunos. Você pode fazer de várias maneiras. Olha o que eu vou fazer. Vou fazer assim, olha só. Vou somar as frações que eu já tenho. 1/5 mais 3/4. O MC entre 3 e 4 dá 5. Entre 5 e 4 dá 20. Perdão. Tá? Pode decompor. São primos entre si, né? Então é o produto entre eles, o MC. Aqui é 5. Para virar 20, eu multiplico por 4 aqui. Multiplico em cima por 4 também. 4 vezes 1, 4. Aqui é 4. Para virar 20, eu multiplico por 5. Multiplico em cima por 5 também. Verei 5 por 5. Olha só. Em forma de fração, eu tenho 4 mais 5, 19, 19, 20 avos. Então, ó, somando a fração que representa o aluno de manhã, o que estudam à tarde dá 9 20 avos do total de alunos da escola. Então, o que sobra para a noite em forma de fração é o seguinte, ó, 20 avos do total de alunos estudam à noite. É o que falta para chegar ao inteiro. Com 20 avos do total de alunos eu estudo de noite. E isso é igual a 200. Então, você pode fazer assim, ou fazer igual, chama x o total. 1/5 de x mais 3/4 de x mais 200 é igual a x, né? Que é o total lá. Você pode fazer assim. Esse 20 eu vou multiplicar aqui, ó. X vai ser igual a 20 vezes 200, 4.000. Tem 4.000 alunos aí nessa escola. Gabarito aí para C e gabarito aí para 7. Questão 5. Considere um cilindro reto cuja altura é igual ao diâmetro da base, né? E a área da secção perpendicular às bases, contendo o centro dessas bases, mede 32 centímetros quadrados. Olha só. Vou esboçar aqui a base do cilindro. Vou traçar aqui o diâmetro dela, tá? Deixa eu só melhorar esse cilindro. Eu tenho aqui o diâmetro. Tá? E o que acontece agora? Agora eu vou traçar o que ele falou pra gente ali. Isso aqui, vou marcar como se fosse o centro. Eu vou traçar aqui.
o que acontece? Esse cara aqui, essa secção plana aí que ele comentou na questão aí, tá? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vale 32, né? Vale 32 aí centímetros quadrados. A questão informa pra gente o seguinte, que a altura, né? Aqui tem a outra base, né? Só para você poder visualizar o que está acontecendo. Ele fala que o diâmetro da base, que é 2R, e você vai olhar que isso aqui também, olha só. Está um pouco desproporcional a figura, né? Então isso aqui é o meu diâmetro, né? Que passa pelo centro e liga dois lados ali. Esse cara aqui vale o diâmetro da base do cilindro. E aqui também vale a altura do cilindro. Se ele está inscrito, né, a outra base passa aqui em cima. Então, a distância que separa as bases é a nossa altura aí. Então, eu tenho que a altura é igual ao diâmetro aí que ele fala para mim na questão aqui. Cuja altura é igual ao diâmetro da base. Beleza. E a nossa secção meridiana ali plana, né, perpendicular ao plano da base, né, e contém o seu centro, então ela está aqui. Um dos seus lados é o diâmetro, o outro lado é a altura. E eu sei que se eu multiplicar, ó, 2R vezes H é igual a 32, que é a área dessa parte verde. Então, ó, simplificando por 2 dá 16, simplificando por 2 eu vou ficar com R vezes H. Tranquilo? Mas que é H? O dobro de R. Vamos escrever R vezes o dobro de R é igual a 16. Posso dividir por 2 novamente. 2 dividido por 2 vai dar 1, R vezes R, R ao quadrado. 16 por 2. Você pode tirar a raiz, tá? Mas a questão pede a área da base do cilindro, que é π, R ao quadrado. E o R ao quadrado já tem 8. Então 8 vezes π, 8π. Então aí, 8π é a área da base do cilindro. Gabarito por letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 6. Os números x, y e z representam a seguinte forma fatorada, tá? Ele pode falar forma fatorada ou forma canônica, tá? Se a gente chama de forma canônica, ainda quando se decompõe o número, escreve em fatores primos, né? Forma fatorada ou forma canônica. Tranquilo? Se ler isso em algum lugar, é a mesma coisa. Então, olha só, vou achar aqui o M desse. As opções estão falando sobre isso, sobre o M desse. M desse x, y, z. Tranquilo, olha só. O que é o MDC entre dois ou mais números? São os fatores, já que está na forma fatorada, são os fatores primos comuns de menor expoente. Então, vou pegar 2 elevado a 1, que é o comum de menor expoente. Lembrando que no MDC eu só pego o fator comum. No MMC eu pego fatores comuns e não comuns. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho fator comum 3. Ó. Fator primo 3 é comum, aparece em todos eles. Eu pego o de menor expoente, que é 3 elevado a 1. Então, o MDC está dando 6. Viu? Ou é letra A ou é letra C. Agora, o MMC. O MMC, eu vou pegar os fatores primos comuns e não comuns elevado a seus maiores expoentes. O MDC eu só pego o comum e de menor expoente. O MMC são os maiores expoentes e comuns ou não comum. Tá? Então, olha só. O 2 é comum. Eu vou pegar 2 ao cubo porque é o maior expoente. E aqui eu vou pegar o 3 ao quadrado, que é o maior expoente. Tá? Aqui, se você fizesse, ó, ia dar 8,972. Mas a opção puxou na forma fatorada. Aqui, ó, está na letra A nossa opção a ser marcada. Gabarito letra A, gabarito procede e vamos fazer a próxima. Questão 7. Considerando a igualdade raiz quadrada de 15 ao quadrado menos 12 ao quadrado igual raiz de índice n de 729, né, são iguais aí, né? Determine o valor de n. Então vamos lá. Então, olha só. 25 ao quadrado, 15 ao quadrado.
15 ao quadrado dá 225. Menos 12 ao quadrado, 144. É igual a raiz de índice n de 729. Então aqui, ó, 225 menos 144 dá 81. Então tem raiz quadrada de 81 é igual a 729. Então olha só, eu já vou pegar esse 729 e vou decompor em fator primo, tá? Porque 81 dá para escrever 3 à quarta ou até raiz quadrada de 81, 9, que é 3 ao quadrado. Então, já vou decompor ali para poder resolver essa questão aí. Tá? Então, ó, por 2 não dá, por 3. Por 3 vai dar 243. Confere? 243. Por 3 dá 81. Por 3, 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, o 729 eu posso escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 à sexta. Tá? Raiz quadrada de 81 dá 9. E como eu posso escrever um radical em forma de potência? O expoente é uma fração. Quem está por dentro fica por cima, quem está por fora fica por baixo. Ou quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Tranquilo? O 9 dá para escrever uma base 3? Sim, ó. 9 é 3 ao quadrado. Então, ó, se as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, 2 é igual a 6 sobre n. Simplificando aqui por 2 dá 1. Simplificando aqui por 2 dá 3. 1 vezes n, n. Então, n igual a 3. Gabarito letra B. Gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 8. Se x é igual a dízima periódica 0,4444 e y a dízima periódica 0,333, então podemos afirmar que y vezes raiz quadrada de x é igual a... Olha só, eu vou escrever aqui a vou escrever essa dízima em forma de fração aí, né? A fração geratriz. Então, olha só, no período só tem um único tipo de algarismo que se repete. No denominador da fração, eu vou acrescentar um 9 para cada algarismo distinto do período. Só tem um único tipo de algarismo, um único 9. E no numerador da fração vai ficar o algarismo que se repete, que é o 4. Então, 4 9. Tranquilo? O y, o mesmo padrão. O y vai ser 0,333. Tem um único tipo de algarismo, 9 aqui no denominador. E o algarismo 3 que se repete está no numerador. Você pode simplificar ou não. Simplificando, ó, por 3 vai dar 1. Simplificando por 3 vai dar 3. Então tem aqui, ó, 1/3 é o valor de y vezes a raiz quadrada de 4 nomes. Então eu tenho 1/3 vezes raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de 9, 3. Tranquilo? Então eu vou ter 1 vezes 2, 2, 3 vezes 3, 9. Olha só, se baseando na teoria que nós vimos aqui, ó, esse cara aqui deve ser letra A. Tranquilo? Vê se não é. Ó, vê se não parece ser a letra A. Se você não percebeu isso, nada te impede de você dividir aqui, ó. Acrescento 0, vírgula. 20 dividido para 9. 2 vezes 9, 18. Para chegar a 20, faltam 2, ó. Vai ficar essa brincadeira aí a vida toda, ó. Ó. Tá? Vai ficar a vida toda aí essa brincadeira. Então, isso aqui, essa fração aqui é equivalente a dízima 0,2, 2, 2, infinitamente. Gabarito letra A, gabarito aí, procede. Questão 9. Considere os seguintes subconjuntos de números naturais. Eu tenho o número natural ali, né, o conjunto natural é 0, 1, 2, 3, 4 e até infinito. P. O conjunto P, onde x pertence aos naturais e x é um número
maior ou igual a 3 e menor ou igual a 35. Então, meu conjunto P, ele varia aí, né, do 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora. Aqui o seu 33, 34, 35. Esse é o meu conjunto P. E o A pertence a P e é múltiplos de 3. Tá? Múltiplos de 3. Então o A, eles são os múltiplos de 3 nesse conjunto aqui. Então o A ele é 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Tá? Que vai até 35, então 33 seria o último múltiplo de 3 nesse intervalo aqui. O conjunto B. O conjunto B, X pertence a P e é um divisor de 48. Olha só, 48, quem são os divisores dele? 1, 2, 3, tá? 6. O 4 também, deixa eu só voltar aqui. O 4 é um divisor dele. O 6, né? O 8, ele tem 8, 9, não, 10, 10, 12. Aí você tem aqui o 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Aí você tem o 24 e você tem o 48. Tranquilo? Então tem os divisores de 48. Dentre esses caras, tem que estar aqui. Então, olha só, 48 está dentro desse intervalo? Não. Aqui desse intervalo aqui, esse não está, esse não está. Então, divisores aqui, você tem esses aqui. Ó. Então, você tem 3, 4, 6, 8, 12, 16 e 24. Esse é o meu conjunto B. O conjunto C, ele é, todo elemento dele X pertence, né? X pertence a P e X é quadrado perfeito. Então, olha só, dentro dos conjuntos aqui que são quadrados perfeitos, ó, quantos quadrados perfeitos são maiores que 3 e menor que 35? Eu tenho o 4, o 9, o 16, o 25 e depois seria o 36 que ultrapassa ali. Seria esses aí. Então ele quer A mais B, então eu vou juntar esses dois conjuntos. Interseção com C. Tá? O A mais B, eu teria aqui 3, o 4, depois o 6, o 8, o 9, tá? Depois 12, 15, 16, 18, né? 21, 24, aí eu tenho 27, 30, 33. Isso aqui é o A mais B. E aí, o A mais B, interseção com C. C é 4, 9, 16 e 25. Então, nós temos aqui o 4, o 9, o 25, tem aqui, não tem 25, e temos o 16 aqui, que eu não marquei. Então, interseção é só o que é comum, nós não temos o 25 aqui. Então, a interseção aí vai ser 4, 9 e 16. Tranquilo? Então, eu tenho 3 elementos aí na interseção de A mais B com C. Gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 10. Sendo x igual a 4 elevado a 20, mais 4 elevado a 20, mais 4 elevado a 20. Olha o que acontece aqui, nesse x. O x você vai fazer o seguinte. Nesse tipo de questão que tem soma de potência, você vai contar 1, 2, 3, 4.
esse 4 que apareceu é a quantidade de parcela vezes a parcela que se repete. Tranquilo? Esse 4 por ter 4 parcelas, e esse aqui é a parcela que se repete. Então eu tenho 4 vezes ela. Então aqui eu tenho multiplicação de potência com a mesma base. Vou conservar a base e somar. 1 mais 20, 21. Tranquilo? Tranquilo. Se for necessário, eu posso deixar assim ou escrever na base 2. O que é o 4 na base 2? 2 ao quadrado. Que por sua vez está elevado à 21ª potência. Aqui eu tenho potência de uma potência, então eu posso multiplicar a potência de dentro para de fora. 2 elevado a 42. Tranquilo? 2 elevado a 42. Agora vamos para o y. Y é igual. O 16 eu posso escrever na base 2? Vou escrever na base 2. O 16 na base 2, se você fatorar, é 2 à quarta, que por sua vez está elevado a 15. Tá? Está elevado a 15 aí. Só melhorar esse 5. Mas o 8 é 2 elevado ao cubo, que por sua vez está elevado à 20ª potência. E o 32, ele é 2 à quinta. 2 à quinta. Está elevado à quarta potência. Y está ficando. Potência de dentro multiplica de fora, potência de uma potência. 4 vezes 15, 60. Então, 2 elevado a 60, mais 3 vezes 20, 60 também. 2 elevado a 60. Embaixo eu tenho 5 vezes 4, 20. 2 elevado à 20ª potência. Y está ficando. Aqui lembra, ó, mesmo princípio aqui, ó. Aqui eu tenho duas parcelas, então eu tenho 2 vezes 2 elevado a 60. Sobre 2 elevado a 20. Em cima, eu tenho multiplicação de potência com a mesma base. Vou conservar a base e somar. 60 mais 1, 61. Dividido por 2 elevado a 20. Divisão de potência com a mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. 61 menos 20, 41. Tranquilo? 41 aí. Agora, deixa eu só separar aqui. Ó, aqui eu vou ter agora x, 2 elevado a 42. Y, 2 elevado a 41. E isso está elevado a menos 3. Tranquilo? Ó, aqui dentro, divisão de potência com a mesma base. Eu vou conservar a base e subtrair. Ó. 42 menos 41 dá 1. Vai ficar 2 elevado a 1, que é o 2. Por sua vez, está elevado a menos 3. Se o expoente é negativo, o que eu faço? Inverto a base e troco o sinal do expoente. 1 elevado ao cubo é 1. 2 elevado ao cubo, 8. Então deu 1/8 aí para a nossa resposta aí. 1/8. Gabarito letra A. E gabarito aí procede. Tá? Vamos para a próxima aí. Questão 11. Na progressão geométrica 3, 6, 12 e assim por diante, qual a soma dos 7 primeiros termos? Então, que é a soma dos 7 primeiros termos. Tá? Soma dos 7 primeiros termos. Então, beleza, cara. Ó. Então, qual é a fórmula da soma? A soma Sn é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1, fecha parênteses, dividido por Q menos 1. Tranquilo? Onde Q é a razão, A1 é o primeiro termo, assim vai. Vou achar a razão aqui. A razão, basta eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, que eu já vou ter a minha razão. 6 dividido por 3, 2. A razão da PG é 2. Então vamos lá. A soma dos 7 primeiros termos vai ficar igual. S7 é igual. O A1, 3 vezes
Quanto vale a razão? 2. Números de termos, são 7 termos aí. 7. 2 elevado a 7, menos 1, sobre 2 menos 1. 2 menos 1 aqui no denominador já vai dar 1, então o denominador some aí. 1. A soma dos 7 primeiros termos vai ficar 3. Ó, 7 ao quadrado é 128. Né? 7 ao quadrado é 128 menos 1. Então, a soma dos 7 primeiros termos é igual a 3 vezes 128 menos 1, 127. Então, a soma dos 7 primeiros termos é 3 vezes 7, 21. Fica 1 e vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 3 vezes 1, 3. 381. Gabarito letra D. O gabarito aí procede. Questão 12. Dada uma progressão aritmética em que o quinto termo, ele fala que o A5 é igual a 17. O terceiro termo, então, o A3 igual a 11. Aí ele quer a soma também aqui, ó, a soma dos 7 primeiros termos dessa progressão aritmética. Tá? Ele quer a soma dos 7 primeiros termos. Olha só, antes de resolver, Sandro, para achar a soma, né, vou colocar aqui a fórmula da soma. A fórmula da soma é soma dos n primeiros termos é igual a 1, né, em função do A1, mais AN vezes n, tudo isso dividido por 2. Cara, eu não tenho o primeiro termo e nem o sétimo termo, né? Porém, eu tenho o terceiro e o quinto. Sandro, vou precisar achar o A1 e o A7 para resolver? Não vai precisar, não. Nas aulas de PA, você viu a seguinte propriedade. Vou escrever aqui: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Se essa PA tem 7 termos, esse cara aqui é o termo central. Você concorda comigo? Que o termo central, ó, olha só, o termo central ele é igual à soma dos extremos, né? A média aritmética dos extremos. Se você somar o A1 mais o A7 e dividir por 2, você vai ter o termo central. Se você pegar então o A4, ele vai ser o A2 mais o A6 sobre 2, e você também vai ter que o A4 ele vai ser igual ao A3 mais o A5 sobre 2. Cara, olha só, então esse aqui, essa parte não seria essa aqui, o A1 mais o A7 sobre 2? Seria, não seria? Sim, seria sim, Sandro. Então, se é, a gente vai matar essa questão aí rápido aí, tranquilo? Vou matar ela bem rapidinho. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Olha o que acontece agora. Então, você pode escrever o seguinte, ó. O A4 não é igual a isso aqui, e o A4 também não é igual ao A3 mais o A5 sobre 2. Então, beleza. Então, basta eu achar o A4 e substituir aqui. Porque a minha soma, ela ficaria assim, ó. A soma dos 7 primeiros termos, ela seria o termo central, que é o A4, vezes o número de termos. Tá? E como eu posso achar o A4? O A4, ele vai ser igual a o A3, que é 11, mais o A5, que é 17, sobre 2. O A4 é igual a 28, dividido por 2. O A4 é igual a 14. Beleza? Então, eu tenho 14 vezes N, que é 7. 7 vezes 4, 28, ficam 8 e vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. Então, 98 aí é a soma dos 7 primeiros termos dessa PA. Gabarito letra E e o gabarito procede. Nada te impede de achar o A1, achar o A7 e resolver a questão, tá? Questão 13. Eu tenho aqui 16. Aí ele fala o seguinte: analisando a inequação a seguir,
Assinale a opção que apresenta o menor número inteiro x, que é solução para essa inequação aqui. Tranquilo? Então você vai ter aqui, ó, 16 mais, aqui eu vou aplicar distributivo, ó, 4 vezes 2, 8, mais vezes menos dá menos, 4 vezes 4x, 16x, menor ou igual a zero. Então eu tenho que 16x é menor ou igual a, olha só, 16 mais 8, 24. Vou passar para o outro lado, vai dar menos 24. Menos 16, ó, menos 24. Vou multiplicar essa inequação por menos 1. Menos vezes menos vai dar mais. E acontece aquele seguinte detalhe. Quando você multiplica uma inequação por menos 1, a desigualdade inverte. Está menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Menos vezes menos vai dar mais. Mais 24. X é qualquer número maior ou igual a 24 16avos. Simplificando em cima e embaixo por 8, vou ter 24 por 8 que vai dar 3, 16 por 8 que vai dar 2. 3 dividido por 2 vai dar maior ou igual a 1,5. Olha só, quem são os números maiores ou igual a 1,5? Eu tenho 1,5, que é igual a 1,5. E depois eu tenho 2, 3, 4, né? 4, e assim por diante. Tranquilo? Dentre esses caras, que é o menor? 1,5. Então, o gabarito da letra C e o gabarito aí procede. Questão 14. Uma empresa telefônica, as telefonistas Cláudia e Adelaide trabalham em sistema de plantão. Cláudia trabalha 5 dias e folga 1 dia. Adelaide trabalha 7 dias e folga 2 dias. As duas começaram juntas o plantão no dia 12 de 10 de 2008. Em que dia, mês e ano as duas começarão juntas o novo plantão? Olha só, já que elas trabalham juntas, então você tem que lembrar o seguinte: a Cláudia, por exemplo, a Cláudia ela trabalha de quantos dias? Ela trabalha 5 dias e folga 1. Então ela está de plantão a cada 6 dias. Você tem que lembrar disso. 6 dias. A Adelaide trabalha 7 e fica de folga 2. Então a cada 9 dias ela volta a trabalhar. Tá? Então aqui você vai tirar o MC entre 6 e 9. Tranquilo? E não é entre 5 e 7, como muitas pessoas pensaram aí. Tá? 6 e 9. Porque foi assim, trabalharam hoje. Daqui a 6 dias, Cláudia trabalha novamente. Daqui a 9 dias, Adelaide trabalha novamente. Porque ela trabalha 7 e folga 2. Então elas vão trabalhar em um ciclo de 6 dias, outro 9 dias. Tá? Esse acontecimento aí sucessivo. A cada 6 dias e outro a cada 9 dias. Então, você tem que, por 2, dá 3, o 9 não pode. Por 3, 1, 9 por 3 dá 3. Por 3 aqui, repete, 1, 1. Apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso NMC. Você tem 2 vezes 3 vezes 3, que dá 18 dias. Tranquilo? 18 dias aí. Então, se elas estavam no plantão no dia 12, daqui a 18 dias elas vão estar no plantão novamente. Daqui a 30 dias. Nós vamos estar de plantão no dia 30 de outubro de 2018. Tá? Gabarito, letra D, o gabarito aí procede. Tranquilo? Questão 15. Um supervisor de uma empresa telefônica dividiu seus funcionários nos seguintes grupos para uma manutenção das suas linhas telefônicas. Um composto por 144 técnicos e outro composto por 180 engenheiros. Sendo você o supervisor e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo número e o maior número de funcionários possível, então você distribuirá seus funcionários em. Então vamos ver, quando eu vou fazer o MDC vai me dar o número de funcionários
cada grupo vai ter. Beleza? Então, vou fazer MDC porque eu quero fazer uma divisão entre esses funcionários e da forma que seja a maior possível. Então, o máximo divisor comum entre 144 e 180. Eu vou fazer essa divisão aí. Lembrando que divisor comum, né? Então, olha como que eu vou fazer. Ambos são por 2? São. 44 por 2, 144 por 2 dá 72, 180 dá 90. Beleza. É por 2 ainda? Então, vou continuar por 2. 72 por 2 dá 36 e o 90 dá 45. Agora, ambos são divisíveis por 2? Não. São divisíveis por 3? Sim. Eu vou pular por 3. Dá 3. 36 por 3 dá 12 e 45 por 3 dá 15. É divisível por 3 ainda? Ambos? Sim. 12 por 3 dá 4, 15 por 3 dá 5. Daqui para baixo, o único divisor comum é unidade. Então, não preciso dividir mais. Então, quando você faz pela regrinha só o divisor comum, aqui já está o MDC, tá? Aqui já está o MDC. Então, o MDC, que vai ser o número de funcionários, vai ser 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 4 vezes 9, perdão, 36 funcionários aí. Então, a questão de eu ter uma vantagem, né? Aqui, ó, 36 funcionários, só tem uma opção. Porém, quando você faz isso, o 144, eu vou ter 4 grupos, e quando você faz esse tipo de divisão, do padrão mesmo, só divisor comum, sem se preocupar com a decomposição na ordem, aqui já tem o número de grupos que o 144 vai ficar dividido, e aqui já tem a quantidade de grupos que eu consigo formar com 36 pessoas dentro de 180. Então, em 144 eu tenho 4 grupos e 180 eu tenho 5 grupos. No total, 4 mais 5, 9 grupos aqui nós temos. Gabarito letra B, gabarito procede. Questão 16. Cuidado com essa questão para você não errar ali, tá? Ó, uma mercadoria sofreu 2 descontos sucessivos de R$14, de 14%, tá? De 14% aí. Para que ele voltasse ao seu preço inicial, deverá sofrer um acréscimo de... Então, primeiro, eu vou achar quanto de desconto, né, ele vai dar em 2 descontos sucessivos. Então, se os descontos são sucessivos, faz aquela brincadeira, ó. Olha só, vou dividir aqui nosso quadro em 2. Tá? Em 2. Você faz aquela brincadeira assim. Ó, menos é para indicar desconto. Então, primeiro você vai somar as porcentagens aí, seja ela desconto ou aumento. Então, olha só, uma adição com sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Então, menos 28. Tem aluno que pensa que 2 descontos sucessivos de 14 equivale a um único desconto de 28. Ele marcaria A e a pergunta também não é essa. Ele quer saber quanto de acréscimo ele tem que dar para voltar ao preço inicial. É uma outra coisa que a gente vai fazer. Então, agora o que você faz? Qual era o bizuzinho? Anda uma casa aqui, você vai ficar com 1,4 vezes, anda uma outra casa aqui, vai ficar menos 1,4 e você vai multiplicar isso. 1,4 negativo vezes 1,4 negativo, né? Menos vezes menos dá mais, vai ficar positivo. 1,4 vezes 1,4, 1,96. Beleza? Sinais iguais, eu somo, eu subtraio, perdão, e conservo o sinal. Então, 2 descontos sucessivos de 14% equivale a um único desconto de menos, né? Que é o desconto. E você vai pegar o 28 menos 1,96. Aí você vai observar que 2 descontos sucessivos de 14% equivale a um único desconto de 26,4. Aí você vai acabar marcando essa. Não, a pergunta dele não é essa. Ele me pergunta assim, uma mercadoria que sofre 2 descontos sucessivos é equivalente a um desconto de quanto? Não, a pergunta não é essa, tá? A pergunta é sobre um suposto valor que a mercadoria tinha. Então, olha só,
Se esse cara aqui é o desconto, a mercadoria, você pagou por ela só quanto? 73,96%. Você concorda que você pagou pela mercadoria só 73,96%? Isso aqui foi quanto a mercadoria você pagou por ela. Isso foi o desconto e aqui é mercadoria. Olha só, então você vai fazer o seguinte. Se a mercadoria tivesse um valor de R$100, trabalhe em cima de 100 que é melhor. Imagina que o preço inicial é de 100%. R$100, quer dizer, R$100. Deixa eu colocar aqui o valor monetário. R$100. Trabalha com R$100, fica mais fácil. Ah, Sandro, eu gosto de trabalhar algebricamente. Pô, cara, você fica à vontade. R$100. Então, olha só. Por que, Sandro, trabalhar com R$100? Por que você trabalhar em cima de R$100? A porcentagem aqui é o valor já em reais. 73,96% de R$100 é quantos reais? 73,96. Beleza? Olha só. Após o desconto, né? Novo preço da mercadoria. Novo preço. O novo preço vai ser de R$ 73,96. Tá? Aí agora é o seguinte, qual é o aumento que ele tem que dar aqui para voltar ao preço inicial? Então você faz o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar o valor monetário e aqui a porcentagem. A mercadoria vale quanto agora? R$ 73,96. Ela é tudo que ela vale, então é 100%. Então ela tem que voltar ao preço inicial. Qual é a porcentagem de desconto que eu tenho que dar para voltar ao preço de R$100? X. Multiplicando cruzado, eu vou ter 73,96x igual a 10 mil, confere? 10 mil, né? Então x vai ser igual a 10 mil dividido por 73,96. Se você dividir isso aí rapidinho, você vai achar 10 mil dividido por 73,96. Você vai achar isso aqui, ó. 135,208 e tem outros números, tá? Tem outros números aí. Então eu vou aproximar isso aqui para 135,21. Olha só, aqui eu tenho mais de 100%. Então, 100% é o preço e aqui eu tenho um aumento dele. Tem um aumento aqui, ó. Então, eu tenho que dar um aumento de 35,21%. Está na letra E. Gabarito letra E. O gabarito aí procede aí. Questão boazinha, tá? Questão boa aí. Questão 17. Na figura abaixo tem-se um prisma reto ABCDF, no qual DE vale 6. Esse pedaço aqui vale 6. Tá? Aí ele fala também que EF, que essa parte aqui vale 8. Tá? E DE é perpendicular a EF. Então aqui forma um ângulo de 90 graus aqui. 90 graus ali, um só. Se o volume desse prisma é 120 centímetros cúbicos, sua área total em centímetros quadrados é... Então, olha só. Para achar o volume, né? Primeiro, olha só. Para achar a área total, eu vou ter que calcular a área das duas bases, que são dois triângulos retângulos, e três faces laterais, todas elas diferentes. Você concorda comigo? Olha só. Essa face lateral aqui, ela tem comprimento 8 e alturinha H. A face está lá atrás, a face ADCF. Essa face lá de trás, ela tem a hipotenusa do triângulo, que é aquele triângulo bem famosão, né? 3, 4, 5 multiplicado por 2 vai ficar 6, 8 e 10, né? 10 e a altura também H. E aqui na frente eu tenho esse pequeno retângulo com 6 e altura H. Beleza? Então, olha só. A área total, para você achar a área total, você teria assim, ó. A área total seria 2. Por que 2, Sandro? São duas bases.
A superior e a inferior, né? E são dois triângulos retângulos. Como eu acho uma das formas de achar a área de um triângulo retângulo? Cateto vezes cateto sobre 2. Então tem aqui, ó, 6 vezes 8 sobre 2. Mais, por exemplo, a área, essa área aqui frontal é um retângulo, 6 vezes H. Mais essa área aqui, ó, 8 vezes H. A área lá de trás, lembra que eu te falei? Existe um triângulo muito famoso, um triângulo pitagórico, né? O mais famoso no mundo todo, que é aquele famosão onde eu tenho hipotenusa valendo 5K, um cateto valendo 4K e outro cateto valendo 3K, onde K é uma mesma constante que pode ser aumentando, ampliando a figura ou reduzindo, né? Se for um número maior que 1, eu estou ampliando, menor que 1, eu estou reduzindo, na mesma proporção os lados. Então, olha só, eu estou desconfiando que esse cara é esse triângulo. Então, olha só, ele é um triângulo retângulo, tem cateto 6 e 8. Qual o número que eu multiplico por 3 para virar 6? 2. Então, aqui eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor. 2 vezes 4, 8. E é ele. 2 vezes 5, 10. Então, de D até F vale 10. Beleza, né? Então, aqui é 10H. Tranquilo. Então, a área total está ficando assim, ó. Posso cortar 2 com 2. 6 vezes 8, 48. Mais, aqui eu tenho 24H. Confere? 24H. Aqui eu tenho 48. E aqui eu tenho 24H. Achando o H, eu mato a questão. Sandro, mas como eu posso achar esse H? Eles deu o volume do prisma. O que é o volume de um prisma? O volume do prisma é a área da base vezes a altura. E o volume é 120. Tranquilo? Área da base. 6 vezes 8 dividido por 2. Vezes H é igual a 120. Ó, 6 vezes 8 eu sei que dá 48. Dividido por 2 vai dar 24 vezes H é igual a 120. Sandro, você vai passar o 24 dividindo? Não vou não. Por que não? Porque aqui eu tenho 24H, ó, e já vale 120. Então não vale a pena eu dividir, já que eu tenho o que eu quero, ó. Eu tenho 48 mais 120 é igual a 168, que é a área total aí em centímetros quadrados. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Tranquilo? Beleza, né? Ó, esse bizu aqui eu sei que você já conhece, mas é um bizu forte aí, muito bom nos concursos aí, principalmente fuzileiro aí, quando cai um triângulo, na maioria das vezes o triângulo retângulo é o pitagórico 3, 4, 5. Então ele quer saber, né, quando o triângulo é retângulo, né? Então vamos lá. Questão 18. Na figura, AB é igual a AC. Então olha só, ele fala que AB é igual a C. Então esse triângulo maior de todos, ele é um triângulo isósceles. Tranquilo? Beleza, né? Por exemplo, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui vai ser alfa também. Ou se eu chamar de qualquer letra que eu achar melhor, que eu desejar. Esses dois ângulos são iguais porque o triângulo ABC, o triângulo maior de todos, né? Você está vendo vários triângulos ali, o maior de todos, ABC, ele é um triângulo isósceles, com o lado AB igual ao lado AC, é isósceles. Tranquilo. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, aqui será alfa também. Alfa também. Legal. Continuando a leitura, ele também fala pra gente que o lado AE, esse lado aqui, é igual a AB, outro triângulo isósceles. Porém, você vai querer chamar aqui de uma outra letra. Eu não farei isso. Eu vou lembrar dessa propriedade aqui, olha só. Eu tenho um triângulo. E esse triângulo, ele tem esse ângulo externo aqui. Tá? Então essa visão aí é boa. Tá? Então aqui eu tenho aqui X e aqui alfa. Teorema do ângulo externo. Qualquer ângulo externo de um triângulo é a soma dos outros dois não adjacentes a ele. Então esse ângulo externo é igual a x mais alfa. Então aqui, esse cara aqui vale x mais alfa.
automaticamente, esse aqui também vale x mais alfa, que o triângulo ADE é isósceles, tá? Se esses dois lados são iguais, os ângulos que formam o terceiro lado, denominado base, também são iguais. Beleza. Sandro, e aí? A questão morreu. Ué, morreu mesmo? Sim, morreu pelo seguinte fato. Agora, olha para esse outro triângulo aqui que eu vou usar o teorema do ângulo externo novamente. Tá? Aqui é o ponto D. Aqui é o ponto A, o vértice A. Aqui o vértice B. E aqui o prolongamento que vai até C, que está aqui. Tá? Não vou fechar o triângulo, não. Eu quero que você visualize isso aqui, ó. Que vai o ângulo que vai desde a reta AD até a reta DC. É esse ângulo aqui todo, ó. Esse aqui todo. Esse ângulo aqui é esse aqui todo, que é x mais alfa mais x. Então, x mais x, 2x mais alfa. Esse cara aqui vale. E aqui vale 30 graus. E aqui vale alfa. E pelo teorema do ângulo externo, cada ângulo externo é a soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então eu tenho aqui 2x mais alfa é igual a alfa mais 30. Olha só, cara, eu não tenho um alfa dos dois lados e ambos são positivos. Se eu passar esse alfa para cá, ele não vai vir negativo. Então eu posso, vai ficar menos com menos, foi embora. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 2. Já que o 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 15 graus. Acabou a questão aí. Gabarito letra C. O gabarito procede. E faremos a próxima. Questão 19. Em um grupo de N pessoas, com N pessoas, há 12 homens a mais que o número de mulheres. Então, olha só. Eu tenho que o número de homens é igual, de acordo aqui, ó. Eu tenho N pessoas onde há 12 homens a mais que o número de mulheres. Isso quer dizer que o número de homens é igual ao número de mulheres mais 12, de acordo com o enunciado. Beleza? Lembrando que ele quer saber o número de pessoas. Ele quer saber N, que o valor de N é. Então, olha só, o valor de N ele é igual à quantidade de homens mais a quantidade de mulheres. Você concorda? Homens mais mulheres. Porém, né, o número de pessoas vai ser quem é H? H é N mais 12. Mais M. Então, somando isso aqui, ó, o número de pessoas está ficando o dobro do número de mulheres. Então, tem 2 M. Deixa eu só melhorar isso aqui, ó. O número de pessoas ele é igual ao número de mulheres mais 12 mais mulheres. Então, tem 2 vezes o número de mulheres mais 12 pessoas. Desse aqui guardado. Para achar o número de mulheres, a gente mata a questão. Então, olha o que ele fala aqui. Então, ele tem homem e tem mulheres na questão. Só que o homens e mulheres mais 12. Aí ele fala o seguinte. Primeiro, deixa ali a parte montada. Aí ele fala o seguinte, se do número de homens, que é mulheres mais 12 pessoas, ele retirar 6 homens aqui, ele vai ficar aqui com H é igual a número de mulheres mais 6, confere? Só que esse número de homens agora, né, a razão dele entre o número de homens e mulheres passa a ser 7/5. Então, olha só, o número de homens, que é mulher mais 6, está para mulheres na mesma razão que 7/5. Isso foi o que o enunciado falou, tá? Ele fala que o número de homens está para mulheres é igual a 7/5. Mas qual o novo número de homens? Mulheres mais 6. Tá? Multiplicando cruzado, 7 vezes M, 7M. 5 vezes N, 5M. 5M. Mais 5 vezes 6 também. Vou passar o 5M para lá. Então, tem 7M menos 5M é igual a 30. Então, 2 vezes M é igual a 30.
Dividindo ambos os lados por 2, eu vou ter 2n por 2 vai dar 1n. 30 por 2 vai dar 15. Sandro, eu não quis dividir não. Por quê? Porque aqui tá vendo, ó, 2n eu tenho aqui, aí 2n igual a quanto? 30, tá? Então, você não quis dividir, tranquilo, ó. Então, quem é o dobro de mulheres? 30. Mais 12, 42 pessoas aí você tem, tá? Então você acha aqui, ó, se você não fez assim, o que você pode ter feito? Achou mulher igual a 15. 15 mais 2, mais 12, 27. 27 mais 15, que é o número total de pessoas, 42, gabarito letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Questão 20. Efetuando 42 graus, 15 minutos e 29 segundos, menos 20 graus, 42 minutos e 20 segundos, encontramos, olha só, você vai fazer essa subtração no sistema sexagesimal aí, sistema angular aí, sexagesimal. Porque quando você estuda o sistema angular, você tem o sistema sexagesimal, que é grau, minuto, segundos, você tem o grado e você tem o radiano, tá? Esses sistemas aí. O mais comum que você estuda aí é o grado, grado que vai fazer colégio naval, né? V grado também. Então você costuma estudar radiano e sistema sexagesimal aí. Ó, o que acontece? Você vai ter um impasse. Aonde está esse impasse? Aonde eu não posso subtrair? Aqui, ó. De 15 eu não posso tirar 42. Então você vai pegar emprestado aqui. 1 grau emprestado. Só que 1 grau é igual a quantos minutos? 60 minutos. 60 minutos. Lembra disso? Então você vai anotar, vou anotar aqui para você. 1 grau igual a 60 minutos. Tá? 1 minuto igual a 60 segundos. E 1 grau é igual a 3.600 segundos. Tá? Se for necessário em alguma questão aí. Então agora você tem, se você empresta 1 grau, você fica com 41 graus, 60 mais 15, 75 minutos, sabe, não segundos, minutos, 75 minutos, 29 segundos, menos 20 graus, 42 minutos e 20 segundos. Então aqui eu tenho, ó, 9 menos 0 vai dar 9, 2 menos 2 vai dar 0. Sandro, aqui eu posso colocar 0, 9 ou simplesmente 9? Fica à vontade, os dois estão certos, tá? 5 menos 2, 3. 7 menos 4, 3. Então, 33. 1 menos 0, 1. 4 menos 2, 2. Vai ficar 21 graus, 33 minutos e 9 segundos, que está na letra D. Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Questão 21. A soma do número de diagonais de dois polígonos convexos é 40. Olha só. Eu tenho um polígono 1. Polígono 1. E tem um polígono 2. Tranquilo. 1 e 2. O polígono 1, ele chamou o número de lados de N. E diagonal dele eu vou chamar de D1. Então, diagonal 1. Lembra do número de diagonais de qualquer polígono? O número total de diagonais é N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Tranquilo? Só que esse N aqui é o próprio N. Então, vou substituir aqui. Esse é o polígono 1. E aqui eu vou já achar o número de diagonais do polígono 1. Vai ficar N vezes N, N ao quadrado, N vezes menos 3 e menos 3N. Opa, menos 3N. Você está escrevendo assim, então continua com a mesma letra ali. Sobre 2. Tranquilo.
polígono 2, ele chamou o número de lados de n mais 5. Tá? Então, o número diagonal do polígono 2 vai ser... Quem é esse n aqui? Está fazendo o papel de n mais 5. Abre parênteses, tem um n. Mas quem é esse n aqui? Ele falou que é n mais 5. Menos 3 está na própria questão. Tudo isso sobre 2. Então você tem o número diagonal do polígono 2 vai ser igual a n mais 5, que multiplica ali, ó. N, ó, 5 menos 3, 2. Que multiplica n mais 2 sobre 2. Aqui eu vou aplicar a distributiva e vou ficar com o seguinte detalhe ali, ó. N vezes n ao quadrado, n vezes 2, 2n. Aqui agora eu vou multiplicar aqui, ó. 5 vezes n, 5n. E 5 vezes 2, 10. Tudo isso sobre 2. Então o número diagonal do polígono 2 está ficando n ao quadrado mais 2n mais 5n, 7n, mais 10, todo mundo sobre 2. Tranquilo? Agora eu vou dar uma apagada nisso aqui. E vou fazer o seguinte aqui. Só um minutinho aqui para eu separar aqui. Eu vou fazer aqui o seguinte. Ele falou que D1 mais D2 é igual a 40. Mas quem é D1? N ao quadrado menos 3n, sendo menos 3n sobre 2. Polígono 2, D2, n ao quadrado mais 7n mais 10 sobre 2, tudo isso igual a 40. Confere? Olha só, o denominador é 2, eu vou multiplicar a equação toda por 2. Se eu multiplicar esse cara por 2 dividir por 2, eu vou cortar 2, com esse 2 vou ficar com n ao quadrado menos 3. O mesmo princípio aqui, eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2. Então 2 dividido por 2 vai dar 1, uma vezes qualquer coisa, essa qualquer coisa. N ao quadrado mais 7n mais 10. Vou passar esse... Perdão, 2 vezes 40, 80. Então eu vou passar direto no 80 aqui, tá? Já queria multiplicar e passar direto. Calma. Aqui eu tenho n ao quadrado mais n ao quadrado, 2n ao quadrado, 7n menos 3 vai dar 4n, mais 10 igual a 80. Vou passar 80 para lá. Vou ficar com 2n ao quadrado mais 4n mais 10. Perdão, olha só. Agora fazer um pouquinho direto, olha só. Se esse 80 vier para cá e não vai vir negativo, vai ficar 10 menos 80, vai ficar menos 70. Confere? Sandro, da onde surgiu esse menos 70? Seria 10 menos 80 que passou aqui para o lado. Tá? Essa equação dá para simplificar por 2? Sim. Dá para dividir todo mundo por 2. 2n ao quadrado por 2, n ao quadrado. 4n dividido por 2, 2n. Menos 70 dividido por 2, menos 35. Tudo isso igual a zero. Gabarito, letra C. E gabarito aí, processo. Tá? Vamos para a próxima aí. Questão 22. 2 homens trabalhando 10 horas por dia explicam uma mansão exatas 48 horas. Então, olha só. Eu tenho 3 grandezas. Eu tenho a grandeza pessoas, ali, no caso homens. Tenho horas por dia trabalhado. E tenho horas trabalhadas. Tá? Então, olha só. No início, a questão fala que são 2 homens
trabalhando 10 horas, pintam em exata 48 horas, né? Uma mansão em exata 48 horas. Sandro, e a grandeza da mansão? Cara, ele fala que é uma única mansão quando se lê a questão toda. Então ele fala assim, em quantas horas, ele quer saber em quantas horas, X, 4 homens com a mesma capacidade e condições de trabalho, trabalhando 6 horas por dia, pintam a mesma mansão. Então, tá vendo? É uma única mansão, então não precisa colocar a grandeza da mansão no problema. Tranquilo? Agora, ambas grandezas, homem, vou trabalhar com horas, horas dia trabalhado com horas. Beleza? E você, durante as aulas, acabou percebendo que horas trabalhadas e horas é inversamente proporcional, homens e horas também é inversamente proporcional. Mas vamos ver se é verdade? Olha só. Com 2 pessoas foi necessário 48 horas aí. Quantas horas serão necessárias para trabalhar com 4 pessoas? Se eu tenho mais pessoas, eu vou gastar menos tempo, tá? Mais pessoas, menos tempo. Grandezas inversamente proporcional. Então já monto aqui já a questão. 48 está para x. E sei que essa grandeza é inversa a essa. Então vai ficar 4, eu inverto ali, ó. 4 sobre 2. É 2 sobre 4? Então eu tenho que inverter, já que são inversamente proporcional. Sandro, posso colocar seta? Fica à vontade. Eu não costumo não colocar. Tá? Quando eu coloco um menos de inverso, mais de direta, ou um D de direto, um I de inverso, enfim. Tá? Corte de seta não vai mudar em nada. Tá? Pode ficar tranquilo. Trabalhando 10 horas diárias, foram necessárias 48 horas. Se eu trabalho menos horas diárias, eu vou gastar mais horas para terminar o meu serviço. Menos horas diárias, o meu serviço vai demorar mais tempo. Então, grandezas inversamente proporcional. Vai ficar 6 está para 10. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Está ficando assim, ó. 48 está para x, assim como. Como você multiplica a fração? Você multiplica numerador por numerador, 2 vezes 6, 12. Tá? E 1 vezes 10, 10. Sandro, eu posso simplificar o 48 com 12? Posso. Por 12 dá 1, por 12 dá 4. 1 vezes x, x. 4 vezes 10, 40. Então serão necessárias 40 horas aí de trabalho na letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 23. A altura de um paralelepípedo retângulo mede 60 centímetros e sua base é um quadrado. Na base é um quadrado. A diagonal do paralelepípedo forma um ângulo de 60 graus com o plano da base. O volume do paralelepípedo retângulo é em centímetros cúbicos. Essa questão aí você já viu já em um simulado nosso aí. Essa questão aí. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Então ele fala que a altura aqui vale 60 e a diagonal forma com o plano da base, né, um ângulo de 60 graus. Deixa eu traçar aqui o plano da base. Que é a diagonal ali, ó, formar com segmento de reta ali. Então, formou aqui o ângulo de 60 graus ali. Formado um ângulo de 60 graus. Esse cara aqui vale 60. Para achar a área de um paralelepípedo retângulo, está parecendo até um cubo, né? Mas não importa. Para achar a área de um paralelepípedo retângulo, basta multiplicar as 3 dimensões, ou ele sendo um prisma, a área da base vezes a altura. Tá? A base é um quadrado e você pode achar a área do quadrado, né, de 2 formas aí.
Então, de duas formas você pode achar a área desse quadrado aí. A área de um quadrado, você pode fazer lado ao quadrado, ou pelo fato do quadrado ser um quadrilátero que tem diagonais iguais, né? E elas são perpendiculares, qualquer quadrilátero com diagonais perpendiculares, a sua área é o produto das diagonais sobre 2. Pelo fato do quadrado aqui, ele fala que a base é um quadrado, o quadrado tem diagonais iguais, d vezes d, d ao quadrado sobre 2, tá? D ao quadrado sobre 2. Então, olha só, tem como achar a diagonal fazendo tangente, confere, ó. Tangente de 60 graus é igual cateto oposto aqui, que é 60 centímetros, né? 60 centímetros, só apagar aí, parece que está 60 graus aqui, 60 centímetros, e então você tem tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente aqui, que eu vou chamar de D aqui, tá? Pode chamar de X, qualquer letra que você achar melhor. Quanto vale tangente de 60? Raiz de 3 é igual a 60 sobre D. Multiplicando cruzado, você vai ter D vezes raiz de 3 ou raiz de 3 vezes D igual a 60. Sandro, vou passar e vou racionalizar? Fique à vontade, eu não vou fazer isso não. Aqui não tem raiz de 3, então eu vou multiplicar ambos os lados por raiz de 3. Se aqui fosse raiz de 7, ia multiplicar por raiz de 7 e assim sucessivamente. Se aqui fosse raiz cúbica de 3, eu ia multiplicar por raiz cúbica de 9. Você viu nas aulas aí por quê, né? Então, olha só. Raiz de 3 vezes raiz de 3, multiplicação de radical com mesmo índice. Conservo o radical e multiplico radicando. 3 vezes 3, 9. D, 60 raiz de 3. Quanto é raiz quadrada de 9? 3. Então, 3D é igual a 60 raiz de 3. Tá? E o que acontece? Dividindo ambos os lados por 3, eu vou ter 3D por 3, vai dar D. 60 por 3 vezes 20, a raiz de 3 é a diagonal da base. Agora eu vou achar a área desse quadrado aí em função da diagonal. Eu sei que é diagonal ao quadrado, que é 20 raiz de 3, né? Sobre 2. Quanto é 20 ao quadrado? 400. Quanto é raiz de 3 elevado ao quadrado? Eu corto 2 com o índice, fica 3 sobre 2. Então aqui vou um pouquinho direto, ó. 3 vezes 400 dá 1.200, por 2, 600. Então a área da base é 600. E a altura é 60. Então tenho 6 vezes 6, 36, acompanhado de 3 zeros, vai dar 36.000 centímetros cúbicos, que está na letra E. Tá? Vamos para a próxima agora. Questão 24, né? Um programa de computador gerou 3 ângulos adjacentes, como os da figura a seguir. Para fazer um cálculo estrutural, é necessário descobrir o valor do ângulo AOD. Ou seja, ele quer esse ângulo aqui, que vai de A até D. Ele quer isso aqui tudo. Então, basta somar esses ângulos aí. Determine o valor desse ângulo. Então, vou somar esses ângulos menores para achar o ângulo AOD. Então, eu posso somar por parte, tá? Eu vou somar aqui. 19 graus, 29, né? 29 minutos, 56 segundos, mais 23 graus, 14 minutos e 48 segundos. Vou somar aqui, eu tenho 6 mais 8, 14, ficam 4 igual a 1, aqui está dando 10. Eu tenho 104 segundos. Aqui eu tenho 9 mais 4, 13. Ficam 13 igual a 1. Aqui está dando 43 minutos. E aqui eu tenho 9 mais 3, 12. Ficam 2 igual a 1. Está dando 43. Aqui você tem o seguinte: existe uma parte de minutos aqui que eu vou converter. Tranquilo? Se você consegue observar aqui, 104 segundos é 60 segundos mais 44, fica à vontade, ou seja, 1 minuto e 44 segundos. Se você não viu, você pega esse 64, vai lá no canto,
e divide por 60. 104 e 60 vai dar 1, 1 vezes 60, 60. Para chegar a 104, faltam 44. Então, esse 1 aqui é minha parte de minutos e aqui eu tenho segundos. Então, esse cara é equivalente a 1 minuto e 44 segundos. Esse 1 minuto eu vou acrescentar aqui, ó. Então, por enquanto, eu tenho 42 graus, 44 minutos e 44 segundos. Tranquilo? Beleza, né? Agora, esse valor eu vou adicionar a 86, 29 e 30 ali. Então, 42 graus, 44 minutos e 44 segundos. Somado com 86 graus, 29 minutos e 30 segundos. Vou somar. Aqui está dando 74, confere? 74, né? Segundos. Aqui eu tenho 44 mais 28, vai dar o quê? 73, né? Confere? 73? 73 minutos. E aqui eu tenho 128, 128, né? 128 graus. Olha só, você consegue perceber que aqui eu tenho 1 minuto e 14 segundos. Se você não viu, você pega os 74 e divide por 60, que vai dar 1. Uma vez 60, 60, para chegar a 74, 14. Então, restaram 14 segundos e aqui eu tenho 1 minuto. Então, esse cara aqui é equivalente a 1 minuto e 14 segundos. Então, esse 1 minuto eu vou somar aqui. Então, por enquanto, eu estou ficando com 28 graus, 74 minutos e 14 segundos. Já está pintando essa opção aqui, letra B, né? Porém, esse cálculo aqui eu acabei de fazer, eu dividi isso por 60. Só que aqui é minuto, eu vou ter 1 grau e 14 minutos. Esse 1 grau eu vou somar aqui, vai ficar com 29 graus, 14 minutos e 14 segundos. Realmente a letra B, o gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 25. Resolva o sistema de equações lineares 2008x mais 2009y igual a 1, 2007x mais 2008y igual a 2. Ó, calcule o valor de y. Então, essa primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subtrair as equações, tá? Então, você pode fazer várias coisas no sistema. Então, eu vou subtrair as equações para ficar com o seguinte: 2008x menos 2007x, vou ficar com 1x. Mais 2009y menos 2008y, 1y. 1 menos 2, menos 1. Tranquilo? Agora você escolhe uma dessas equações e resolve o sistema. Eu vou, por exemplo, pegar a segunda equação. Vou deixar aqui. 2007. Deixa eu colocar mais para lá. Agora eu vou fazer o sistema aqui. Ó. O novo sistema que eu montei foi: eu reduzi a primeira ali, consegui, né? Fiquei com essa equação. E agora eu vou pegar a primeira equação ali. Então, eu poderia pegar a segunda e ia dar a mesma resposta? Sim. Ia dar a mesma resposta? Sim. Pode fazer o teste aí. Aqui é 2007. Não, estou pegando a primeira, né? 2009, y igual a 1. Ó, eu quero sumir com um x. Para sumir com um x, eu vou multiplicar essa equação pelo simétrico desse. Então, menos 2008. Menos 2008 vezes x, menos 2008x. Menos 2008 vezes y, menos 2008, y. Menos vezes menos dá mais, 2008 vezes 1, 2008. E a outra equação tem 2008x mais 2009y igual a 1. E agora eu vou somar as equações. Ó. Somando as equações, eu vou ter o seguinte: y eu posso cortar, x eu posso cortar com x, 2008y menos 2008y mais 2009y vai ficar 1y, não é isso? 1y. 2008 mais 1, 2009. Então, y vale 2009. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Beleza?